Oi gente, sou a Luana e hoje eu vou falar pra vocês 5 livros policiais meio suspense. O primeiro livro é de um autor que eu gosto bastante e vocês já devem saber sobre ele porque eu falei em outro vídeo, que é o Harlan Coben. Eu gosto bastante dos livros dele e os livros dele são essa pegada meio policial, meio suspense. E o livro que eu vou falar é Desaparecido para Sempre, que foi um dos primeiros livros que eu li dele e eu amei demais, principalmente por causa do final. O livro ele conta a história do Will, que tem um grande trauma na vida dele, que há muitos anos atrás o irmão dele foi acusado de ter estuprado e matado uma menina. Por causa desse acontecimento, a vida dele ficou totalmente diferente, não só dele como da família dele, que basicamente era a mãe dele. Então toda a vida deles ficou em torno disso, eles têm essa sombra do que aconteceu. Sem contar que o irmão do Will acabou fugindo, mas mesmo assim ele e a mãe dele acreditam que o irmão dele é inocente. E aí no início do livro a gente acaba descobrindo que a mãe do Will acabou recebendo uma carta que deu a entender que o irmão dele ainda estava vivo. Porque até então eles não sabiam o que tinha realmente acontecido com o irmão dele, se ele tinha fugido ou se ele tinha sido morto de algum modo. O que eu gosto da história é que o Harlan Coben ele dá não só a visão do personagem principal, como outras visões, outros acontecimentos que parecem totalmente aleatórios, mas que em dado momento vão se encaixar. E a história é muito bacana e você não acredita no que está acontecendo. O segundo livro que eu vou falar é Viva para Contar, da autora Lisa Gardner. O livro basicamente conta a história da Didi Warren, que é uma detetive, tentando investigar um caso de famílias que estão sendo mortas. Elas estão sendo mortas de um jeito bem brutal e se é que pode se dizer que uma morte não é brutal, mas tudo bem. Então ela está tentando investigar para tentar descobrir quem é o serial killer, porque provavelmente em curto prazo ele vai atacar outra família. Ao mesmo tempo que a gente conhece a Danielle, que ela é uma sobrevivente de um massacre na família dela, onde o pai dela matou todos os membros da família dela, inclusive ele mesmo, e deixou só ela viva. Então a Dani ela trabalha numa área psiquiátrica, onde ela cuida de outras crianças que têm algum problema muito grave na infância, ou elas foram abusadas, ou teve uma coisa muito horrível que aconteceu com elas e elas tiveram que ir pra lá. O que acontece é que com esses acontecimentos das famílias sendo mortas, a Daniela acha meio estranho e começa a reviver as memórias do que tinha acontecido com ela. Em dado momento as histórias elas acabam se juntando. O que eu gostei da autora é que ela tem essa coisa do suspense, da investigação e tudo mais, bem forte e faz com que a gente queira ler o livro para saber o que vai acontecer no final. Além disso, os personagens eles são bem construídos e o serial killer ele é aquele serial killer que eu gosto, que ele já meio que aparece na história e depois a gente descobre finalmente quem é. O terceiro livro que eu vou falar pra vocês é O Chamado do Cuco, que eu já falei do segundo livro em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. E é um livro que eu gostei bastante e foi o primeiro livro que eu li da J.K. Rowling. O livro ele conta a história do Cameron Strike, que ele é um detetive particular, que tem uma agência praticamente falida e ele não consegue clientes, ele só tem uma cliente que acha que o marido está traindo ela, enfim, ele só tem esse tipo de caso, não tem mais nenhum, até que chega um cara que ele quer que ele prove que a irmã dele realmente se suicidou ou não. A questão é que a irmã desse cara era uma modelo super famosa e o caso foi super repercutido e o Cameron não entende muito bem o porquê de o irmão dela querer meio que abrir novamente o caso. O que torna a leitura diferente porque a gente consegue analisar as pistas que o Cameron está procurando, as entrevistas que as pessoas dão e dá pra gente tentar junto com ele formar alguma ideia sobre o que está acontecendo. O quarto livro que eu vou falar é Eu Sei O Que Você Está Pensando, do John Verdon. O livro ele conta a história do David Gurney, que é um detetive que recém se aposentou, então ele não sabe muito bem o que vai fazer, ele tá meio sem criatividade, ele tá com muito tempo livre, então ele tá começando a ficar entediado. Até que um amigo dele de faculdade procura ele dizendo que ele recebeu uma carta onde a pessoa dizia para ele pensar um número e
Quando ele pensou um número, ele continuou lendo a carta, ele viu que o número que ele tinha pensado era o que estava na carta. E que a pessoa sabia o que ele estava pensando e que todos os segredos dele iam ser revelados. O David acha estranho essa coisa toda da carta e como a pessoa ia saber o número que o outro ia pensar, mas meio que tenta ajudar ele, mas um pouco descrente. Até que esse amigo acaba morrendo e o David tenta saber o que aconteceu com ele. Eu gostei do livro, ele é muito legal. Eu achei interessante como o autor colocou as pistas e como o David ia juntando as peças. Porém, eu não sei porque eu acredito que o autor tenha feito algo elaborado demais, mas no final das contas é uma explicação super facinha e eu não gostei muito. Porque eu fiquei imaginando tantas coisas que no final das contas foi uma coisa totalmente diferente do que eu tinha imaginado. E não que isso seja ruim, mas foi muito simples e eu esperava algo mais. Mas mesmo assim, valeu a pena a leitura. O quinto e último livro que eu vou falar pra vocês é As Esganadas do As Esganadas de Jô Soares. O livro ele conta a história do serial killer que ele mata só mulheres gordas esganadas. Ou seja, ele faz com que elas comam muita comida e isso acaba matando elas. E é então que o detetive português ele vem aqui para o Brasil para poder investigar essas mortes. Eu nunca tinha lido um livro do Jô Soares, então foi uma experiência totalmente diferente e foi muito legal e meio que divertida. Apesar do autor descrever as mortes, ele narra de uma forma bem cômica que às vezes infelizmente fazia com que eu risse. Sem contar que os personagens são bem desenvolvidos e ele não teve medo de dizer quem era o serial killer. Então, desde as primeiras páginas, a gente sabia quem era o serial killer. Como eu já falei, o livro tem umas partes bem cômicas, bem pra gente rir mesmo. E acabou que no final foi um pouquinho disso. Eu achei um pouquinho bobo, mas é algo que já vinha acontecendo no livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um gostei aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Tchau!